e é o seguinte, então, né? Alguns autores aí escreveram um artigo, o artigo está lá no archive.org, onde eles deram uma analisada no nosso queridíssimo paradoxo de Fermi, só que de uma outra maneira. Muito legal, diga-se de passagem, né? Então é isso aqui, né? O silêncio das estrelas é o limite de 5.000 anos e o nosso futuro cósmico. Esse nosso futuro cósmico quer dizer o seguinte: será que nós já passamos ou não do grande filtro? E é isso que nós vamos falar aqui. Bem, o paradoxo de Fermi clássico, o que ele diz pra gente, né? O paradoxo de Fermi é aquele papo que o Enrico Fermi teve lá em Los Alamos, falando, né, perguntando, né, se o universo está cheio de vida, onde está todo mundo que esse pessoal não se comunica com a gente de jeito nenhum? Então, é aquele negócio, né? A expectativa, né? Um universo cheio de vida, cheio de coisa e tal, e nós aqui, por que a gente, né, não se comunica? E a realidade, na verdade, é isso aqui, né? A realidade é que nós só conhecemos neste universo todo uma civilização inteligente. O paradoxo de Fermi, ele nos leva à nossa queridíssima equação de Drake, criada aí pelo Frank Drake, onde a equação de Drake tradicional é essa aqui de cima, onde você quer calcular o número de civilizações inteligentes que tem aí no universo. Só que esses autores, eles fizeram o seguinte, né? Você vai aqui, multiplica muitos fatores aqui, tá? Então você leva em consideração aí, por exemplo, né, o número de planetas habitáveis, a fração desses planetas onde a vida pode se desenvolver, a fração onde surge inteligência, a fração que desenvolve tecnologia comunicante, o tempo de vida dessas civilizações, que seria esse L aqui. Este último fator, o L, é o tempo de vida dessas civilizações, ou seja, por quanto tempo duraria uma civilização inteligente num planeta desse. O que esses autores fizeram? Eles pegaram, isolaram o L aqui, certo? E fizeram essa conta. Brincaram com a equação de Drake. Porque eles querem descobrir o quê? Qual é o tempo? Qual é o tempo que dura uma civilização para saber se a gente vai ter chance ou não de contactar essa civilização. Então aqui, ó, aqui ele está falando, dado que o N, né, é menor ou igual a 1, ou seja, a gente não vê ninguém, quanto tempo que dura uma civilização? E aí ele parte, né, com essa premissa, então, para poder fazer toda essa brincadeira aí, né? Então, assim, obviamente que para chegar, né, numa vida inteligente, você tem todos os vários passos, né? A vida na Terra começou aí há cerca de 3,8 bilhões de anos atrás, os seres eucariontes aí, né, há cerca de 2 bilhões de anos atrás, o Homo sapiens há cerca de 1,5, né, bilhão de anos atrás e tudo mais, mas nós, né, seres humanos aí tecnologicamente desenvolvidos, porque você tem que levar em consideração a tecnologia. A premissa desses caras é a seguinte, né? A premissa é que a gente tem que ouvir a civilização tem que ter se desenvolvido tecnologicamente a ponto dela se comunicar via ondas de rádio com alguém. Para isso, você tem que ter um nível de desenvolvimento. E é isso que eles vão atrás. Quanto tempo para que uma civilização ela possa ter, né, esse desenvolvimento tecnológico e se comunicar com a gente. E aí eles fizeram um cálculo, né, um cálculo estatístico nessa brincadeira, e chegaram à seguinte conclusão. Isso aqui é o gráfico que está lá no artigo, na verdade, tá? Que é esta aqui, ó, que o limite seria de 5.000 anos. Então é o seguinte, se a inteligência é comum, as civilizações deveriam lotar a galáxia de forma simultânea, mas não é isso que acontece, né? Para que a matemática bata com o silêncio que a gente tem, a gente ouve um silêncio das estrelas, certo? A gente não ouve ninguém. Então, para que a matemática bata com isso, existe um limite superior de sobrevivência tecnológica que é brutalmente curto, ele dura cerca de 5.000 anos. Tá? Então, uma civilização ela teria cerca de 5.000 anos para se comunicar com a gente. Tem uma coisa muito interessante aqui que já eu vou falar. Nós temos só 200 anos, aproximadamente, aí, de tecnologia muito bem desenvolvida, tá? De tecnologia muito bem desenvolvida. Então, a ausência de contato, né, já que a gente não tem contato com ninguém,
impõe aí um limite estatístico de aproximadamente 5 mil anos para a duração de tais civilizações. Se elas durassem significativamente mais do que isso, o valor N, né, ou seja, o número de civilizações que a gente encontra no universo seria maior que 1. Então a gente já deveria ter detectado evidências de outras civilizações. Mas isso está muito ligado, por exemplo, ao nosso cone, né, vamos dizer assim, ao nosso cone de luz. Nós temos aí acesso de forma efetiva a toda a história da nossa galáxia, que tem aí aproximadamente uns 100 mil anos-luz de raio, tá? Então, assim, o nosso cone de luz abrange esses aproximadamente 100 mil anos. Isso quer dizer o quê? E a outra é 5 mil anos. Então, quer dizer que nós temos uma janela que vai de 5 mil a 100 mil anos, né? Então, 5 mil anos é o limite para que o número esperado de civilizações coexistissem, e o segundo é de 100 mil anos, que representa o tempo necessário para que os sinais viajassem, cruzassem a galáxia, tá? Então, entre 5 mil e 100 mil, civilizações com vidas entre esses dois valores aí podem coexistir no tempo, né, delas, mas ainda falhar em detectar umas às outras. Por quê? Porque aí entra aquele lance que a gente fala, né? A questão não é coexistir, a questão é se comunicar, e você pode estar muito, muito distante para que aconteça esta comunicação. Então tá aí uma ideia muito, muito interessante levantada por esses autores, tá? Tem uma outra coisa legal, que é isso aqui, né, que a gente já falou isso aqui, né? Por quê, né? Por que talvez a gente não encontre essas civilizações? A gente tem um filtro interno, que é o da autodestruição. Então, por exemplo, guerras nucleares, aquecimento global, entre várias outras coisas, podem acabar, né, um colapso climático e tudo mais, podem acabar com a vida, né? A gente tem elementos externos, por exemplo, se um determinado planeta ou uma determinada estrela com um planeta com vida está perto de uma supernova, então uma explosão de supernova pode acabar, raios gama pode acabar, impacto, né, igual acabou com os dinossauros, pode acabar com a vida também. Então isso aí é um outro ponto a ser considerado. E ainda tem o filtro do isolamento, né? Então, esse filtro do isolamento aqui é a famosa teoria do zoológico, tá? A teoria do zoológico é a seguinte: as civilizações simplesmente perdem o interesse, tá? Perdem o interesse, beleza? Então elas não estão nem aí para o que acontece. E nós estamos aonde nessa jornada toda, né? Nós estamos aqui, né? Então nós estamos aqui, se a gente considerar a Revolução Industrial, que é quando a gente começou a ter tecnologia para fazer alguma coisa, são só 200 anos. E nós temos esse resto de janela aqui para acontecer as coisas, né? Se considerar o que esses autores falaram aí. Então a gente tem aqui 4.800 anos ainda para tentar achar alguma coisa aí e a gente se comunicar. Isso nos leva também à interpretação do que a gente chama de grande filtro, né? Então é o seguinte: se, por exemplo, a Terra, né, for algo raro, ou seja, a vida, ela é, como eu considero, né, no caso, né, aqui falando para vocês, a vida é um milagre estatístico, né? Então a gente já passou, o grande filtro ele já ficou para o passado, nenhuma outra civilização passou, ou seja, estamos sozinhos e seguros no universo, tá? O outro cenário é o seguinte: é o cenário das civilizações colapsarem rapidamente, ou seja, com 5 mil anos elas vão colapsar. Esse é terrível para nós, porque olha, o filtro está aqui na nossa frente. Então nós temos 4.800 anos até chegar no filtro. E aí chegou no filtro, morre todo mundo, né? Então aí a gente tem um risco existencial. A gente pode deixar de existir daqui 5 mil anos por conta disso aqui, né? E a gente tem aí o que a gente chama de surdez paradoxal, né? As civilizações duram milhões de anos, né? Mas nós somos analfabetos cósmicos, tá? Não existe o filtro, tá? E o lance é que a gente vai ter que sobreviver até que a gente desenvolva aí toda uma tecnologia para poder se contactar com outra civilização. Então, é um negócio muito interessante mesmo, toda essa história que eles fizeram aí, né? Então tá aí, ó, o silêncio do universo é um aviso estatístico rigoroso sobre a extrema fragilidade da complexidade tecnológica. A esperança, né,
é que é simplesmente a prova da nossa atual infância tecnológica. Nós estamos muito no comecinho. Então, quem sabe que daqui 2.000 anos, 3.000 anos, a gente tenha uma tecnologia capaz da gente detectar as vidas todas por aí. E algum cientista alienígena, né, do mesmo jeito que a gente está aqui pensando isso, vamos supor agora que exista vida inteligente por aí. Pode ter um cientista em um outro planeta aí falando do paradoxo da Terra. Por que eles ainda não responderam a gente? A gente fez o contato. Por que eles ainda não mandaram a resposta de volta? E aí ele pode estar pensando a mesma coisa, porque eles não estão mais lá, porque eles não existem mesmo, e porque eles lá, os outros, estão sozinhos também. Então a gente tem toda essa brincadeira aí que dá para fazer com essa questão da vida no universo, né? Então a gente tem tudo isso, um trabalho muito interessante, né, que esses autores fizeram, colocando eles chegaram a falar um negócio muito interessante, né? Eles falaram que não é que é 5.000 anos e tal, ele falou que 5.000 anos é um limite, tá? O outro limite é 100.000 anos. Então a gente teria uma janela entre 5.000 e 100.000 anos para as coisas acontecerem. Eles não falam que não, é 5.000 anos e acabou, né? Então isso é muito interessante. Ou seja, uma civilização, né? Uma civilização, elas podem durar menos de 5.000 anos, tá? E podem durar, né, muito mais também, que é os limites aí inferiores e superiores de toda esta brincadeira aí. Diga aí nos comentários o que vocês acham. Vocês acham que nós estamos no início da nossa infância? No início da nossa infância. Você acha que nós estamos na infância aí mesmo do nosso conhecimento? Será que tem alguém por aí perdido? O que né, será que esses 5.000 anos aí faz algum sentido ou não? Então diga aí nos comentários o que vocês acham desses estudos, lembrando, né, que o paradoxo de Fermi, ele existe para isso, né? Eu faço minha palestra, será que estamos sozinhos, né? E eu falo, pessoal, o legal do paradoxo de Fermi é isso, porque ele foi uma ideia que foi colocada, tá? Se tá cheio de vida aí, onde que tá todo mundo? E a gente tenta sair respondendo. Uma resposta é essa aqui. A gente até agora não contactou ninguém, por quê? Porque todo mundo já foi, né? 5.000 anos nessa história toda aí, já era, não tem mais o que contactar, todo mundo já ficou para trás, só tem a gente aqui no universo nesse momento. Então, pode ser isso? Pode ser, mas pode ser muitas outras coisas.